O lustre de cristal jogava sombras dançantes. No piso de mármore do restaurante Aurora, o mais exclusivo da Avenida Paulista, Olívia Mendes, cabelo loiro platinado impecável, sentava na mesa principal, cercada de executivos que valiam bilhões. De repente a porta explodiu. 3 caras mascarados invadiram, armas na mão, gritando ordens que quebraram o clima chique, como vidro estilhaçando. O caos foi instantâneo, mas num canto. Um homem simples de camisa xadrez velha puxou a filhinha pequena para trás dele, seus olhos completamente calmos, observando tudo, como um predador que estuda a presa. Marco Silva nunca quis estar ali naquela noite. O mecânico de 36 anos juntou grana por 3 meses para levar a filha Sofia pro aniversário de 7 anos dela. Suas mãos calejadas pareciam estranhas, na toalha branca impecável, o rosto queimado de sol contrastava com a galera toda produzida ao redor. Mas Sofia implorou para comer onde os ricos comem, só uma vez, para se sentir uma princesinha. Então Marcos vestiu sua única camisa decente, o xadrez azul que a falecida esposa Sara comprou para ele há 5 anos, e trouxe a pequena pro mundo que não era deles. Do outro lado do salão, Olívia Mendes chamava a atenção sem esforço. Aos 34, construiu um império de tecnologia, que valia 3 bilhões. Seus olhos azul gelo congelavam uma sala de reunião. Sua mente afiada dissecava um plano de negócios. Em segundos, vestia um vestido preto de grife, que custava mais que o carro de muita gente. Brincos de diamante brilhavam a cada gesto. Ela acreditava no poder, no controle, na ideia simples de que dinheiro resolve tudo. Fraqueza dava nojo nela. Pobre era pobre por falta de ambição. Era a ordem natural. Estava discutindo uma compra hostil com o diretor financeiro, quando notou o cara de xadrez. Ele parecia tão deslocado, tipo um lobo que entrou no palácio por engano. A filha usava um vestidinho amarelo simples de lojinha de bairro, cachinhos castanhos amarrados com uma fita já gasta. Dividiam um único antepasto. Os olhinhos da menina arregalados de encanto, com a apresentação chique. Olívia quase riu. Que fofo, pensou. Que comum, que ordinário. Voltou pro papo, esquecendo deles na hora. Mas o destino tinha outros planos. O universo ia ensinar para Olívia Mendes que força de verdade não tem nada a ver com saldo bancário. Que poder real vem de lugares que dinheiro nunca alcança. E o professor seria um pai solo, que já viu o inferno de perto, e aprendeu a atravessar sem piscar. O primeiro tiro estourou à noite como trovão. A bala furou o teto. Gesso caindo como chuva em cima dos clientes gritando. Os 3 avançaram com precisão treinada. Um na porta, outro indo para a cozinha. O terceiro dominando o salão principal. Máscaras pretas, coturnos militares. Movimento de quem já fez isso antes. O líder, um brutamontes com tatuagens de presídio no pescoço, agarrou um garçom pela garganta e jogou contra a parede. Mesas virando. Pessoas se jogando no chão. Um salto de grife quebrou enquanto a dona tentava correr. O ar ficou pesado com cheiro de medo e vinho derramado. O segurança da Olívia foi pegar a arma, mas congelou quando sentiu o cano na têmpora. Os assaltantes não queriam carteira nem relógio. Queriam o prêmio gordo. Alvos de alto valor que podiam fazer uma transferência e enriquecer eles na hora. O líder varreu o salão com os olhos e travou na Olívia. Todo mundo sabia quem ela era. Rosto em capas de revista. Negócios bilionários nos jornais de economia. No canto Marcos não se mexeu, enquanto os outros mergulhavam debaixo da mesa, ou colavam na parede. Ele só arrastou a cadeira um pouco, colocou o corpo entre a arma e Sofia. Respiração firme, pulso controlado. 7 anos como fuzileiro naval ensinaram que pânico é morte. Sofia colada nas costas dele, mãozinhas agarrando a camisa. Ele sentia ela tremendo. Ouvia o choramingo baixinho, mas não virou, não consolou. Qualquer movimento chamava atenção. Melhor ficar invisível e esquecido. O líder começou a gritar ordens, exigindo celular, carteira, joia. Os comparsas circulavam como tubarões, enchendo mochila com coisas valiosas. Mas Marcos via o nervoso por baixo da agressividade. Não eram profissionais de elite. Eram desesperados. E desesperado faz burrada. Mais perigoso ainda. Um dos assaltantes, o mais novo, uns 25 anos, chegou na mesa da Olívia, mão tremendo um pouco ao apontar pro diretor financeiro. O cara entregou Rolex, carteira, celular na hora.
Mas o bandido queria mais. Pegou o pulso da Olivia. Dedos cravando na pele. O segurança tensionou, mas não podia mexer com a arma na cabeça. Pela primeira vez na vida adulta, Olivia Mendes se sentiu completamente sem poder. Sensação estranha, aterrorizante. Ela construiu muralhas de dinheiro e influência. Mas ali, nada disso valia. O jovem puxou ela de pé. Saltos de grife raspando no mármore. Encostou a arma nas costelas dela, usando como escudo humano, enquanto recuava pro líder. O metal gelado atravessava o tecido fino do vestido. Ela sentia o suor azedo dele, misturado com adrenalina e medo. O líder sorriu ao ver ela, dentes de ouro brilhando na luz do lustre. Sabia exatamente quem era, quanto valia. Não era aleatório. Tinham vigiado, esperado o momento certo. Olivia Mendes, a intocável CEO, viraria moeda de troca. As pernas dela tremiam, mas ela se forçou a ficar ereta. Não ia dar o gostinho de ver medo. O líder se aproximou, botas pesadas ecoando no silêncio repentino. Pegou o queixo dela, forçando olhar para ele. Bafo de cigarro e pinga barata. Por trás da máscara, olhos que desistiram da salvação há muito tempo. Ele começou a falar alto, para todo mundo ouvir. Que rico fica mais rico, enquanto gente honesta passa fome. Que mulher igual ela pisa nas costas do povo. Que hoje a mesa virava. Cada palavra pingava raiva acumulada de anos. Olivia quis discutir, explicar, que ganhou cada real com inteligência e suor, mas a arma nas costelas manteve ela quieta. Do canto, Marcos observava tudo, o líder se achando, se embebedando no momento de poder, erro clássico. Quanto mais falava, mais distraído ficava. Os comparsas nervosos, olhando para as portas, para os relógios. Já estavam ali tempo demais. Alguém com certeza chamou a polícia. Sirene ia chegar logo. Tempo acabando. Aí o líder cometeu o erro fatal. Arrastou Olivia pro centro do salão, querendo que todo mundo visse o troféu. Chegou a uns 3 metros da mesa do Marcos. Por um segundo, os olhos se cruzaram. A CEO e o mecânico. No olhar dela, terror mal contido. No dele, ela viu uma calmaria quase sobrenatural. Tipo o olho do furacão. O líder percebeu a troca. E virou pro Marcos. Viu a camisa xadrez, mãos calejadas. A menininha escondida atrás do pai. Sorriu cruel. Outra chance de dar lição. O trabalhador e a filha. A bilionária e o império. Símbolos perfeitos pro recado torto dele. Empurrou Olivia pro lado. E avançou pra mesa do Marcos. Arma balançando sem cuidado. Começou a zoar a roupa barata. A pobreza óbvia. A tentativa patética de dar um jantar chique. Pra filha no aniversário. As palavras batiam pra humilhar. Pra quebrar qualquer dignidade que sobrasse. Cada xingamento doía na multidão que assistia. Crueldade pela crueldade. Marcos não reagiu. Não piscou. Olhos fixos num ponto além do ombro do líder. Vigiando os outros dois no canto do olho. Calculando distância, ângulo. Armas possíveis. A faca de bife na mesa. O jarro pesado de água ao alcance. A cadeira que virava escudo. Atrás dele, Sofia choramingou baixinho. O líder ouviu e riu. Chegou mais perto, estendendo a mão para a menina. Aí tudo mudou. A voz de Marcos cortou o caos. Baixa e firme como concreto. Para aí, cara. 3 palavras sem emoção. Mas o tom fez todo mundo congelar. Não era pedido nem ameaça. Era fato, tipo dizer que a gravidade existe. O líder parou no meio do gesto. Confuso com a falta de medo na voz do mecânico. Tinha aterrorizado dezenas naquela noite. Viu o homem feito chorar, mulher poderosa implorar. Mas esses é ninguém de xadrez. Falava com ele como se fosse criança birrenta. O insulto à autoridade não podia ficar assim. Virou a arma pro rosto do Marcos. Dedo apertando o gatilho. O restaurante inteiro prendeu o fôlego. Olivia se pegou rezando em silêncio. Pela primeira vez desde criança. Mas Marcos não se mexeu. Só ajustou o peso do corpo levemente, protegendo Sofia por completo. Olhos fixos na máscara. Quando falou de novo, a voz carregava o peso de quem enfrentou monstros de verdade e sobreviveu. Você tem 2 opções. Sair agora. Ou vai complicar. As palavras ficaram no ar como profecia. A mão do líder tremeu de leve. Algo primal no cérebro gritou perigo. Esse homem não tinha medo. Num salão cheio de pavor, a calma dele era errada. Tipo achar um leão onde esperava cordeiro. Mas o orgulho venceu o instinto. Não podia recuar. Não na frente da turma. Não com tanta testemunha.
Então tomou a pior decisão da vida. Esticou a mão para a menina. A mão de Marcos voou mais rápido que pensamento. Agarrou o pulso do líder e torceu no movimento exato, que fez a arma girar pelo mármore. O estalo de osso quebrando ecoou no salão. Antes de alguém entender, Marcos cravou o joelho no plexo solar do líder, derrubando ele de joelhos. Tudo em menos de 2 segundos. Uma mulher gritou. Os outros 2 viraram pro barulho, armas levantadas. Marcos já se movia, puxando Sofia para trás de uma mesa virada. A madeira grossa absorveu a rajada inicial, estilhaços voando. A multidão em pânico renovado. Mas Marcos calmo, contando tiros, localizando posição pelo som. O segundo bandido avançou tentando flanquear. Marcos pegou o jarro de cristal pesado, que valia mais que o aluguel dele, e arremessou com precisão de atirador. Acertou a têmpora. O cara cambaleou. Nesse desequilíbrio, Marcos fechou distância. Golpe de palma na garganta. Cotovelo na costela. Rasteira que derrubou o homem de costas. A arma deslizou pelo mármore. O terceiro, o jovem nervoso, pegou Olivia de novo. Braço no pescoço dela. Cano na têmpora. Mão tremendo loucamente. Dedo dançando no gatilho. Um erro e a mente brilhante dela virava bagunça na parede de grife. Marcos se levantou devagar do lado do segundo desmaiado. Mãos visíveis mas não levantadas. Sangue escorrendo do ombro onde bala roçou. Camisa xadrez rasgada mostrando músculo marcado de cicatriz. Parecia guerreiro de outra época. O jovem gritou para ele parar, apertando mais o pescoço da Olivia até ela engasgar. Mas Marcos continuou andando, passo a passo medido. Falava agora, voz suave quase hipnótica. Não pro bandido, mas pra Olivia. Respira fundo, relaxa, confia. Os olhos se encontraram no meio do caos. Ela viu zero dúvida no olhar dele. Só certeza absoluta. Por motivo que nem ela entendeu. Acreditou. Deixou o corpo amolecer. Peso morto que desequilibrou o bandido. Nesse segundo de ajuste, Marcos agiu. Mão subiu, desviando a arma pro teto quando disparou. Gesso chovendo. Outra mão achou a artéria carótida. Pressão precisa. Os olhos do jovem reviraram. Ele desabou. Olivia caindo junto. Marcos segurou ela antes do chão. Um braço sustentando o peso. O outro pegando a arma caída. Por um instante ficaram quase abraçados. A CEO bilionária e o mecânico pai solo. Perfume Chanel misturado com cheiro de óleo de motor e suor honesto. Ela sentia o coração dele batendo firme contra o peito dela. Impossivelmente calmo depois de tudo. A voz de Sofia quebrou o momento. Chorando papai. Marcos colocou Olivia de pé com cuidado. E virou para a filha, ajoelhando para abraçar ela forte. A menina enterrou o rosto no ombro dele, soluçando. Ele acariciou o cabelo, sussurrando que estava tudo bem, que papai sempre protege. A cena tão carinhosa, tão oposta à violência de segundos atrás, que várias pessoas começaram a chorar. Serene lá fora, chegando perto. O líder gemeu, tentando rastejar para a arma caída. Com o pulso quebrado, Marcos só pisou na arma, esmagando com a bota de trabalho gasta. Olhou pro homem que ameaçou a filha, e pela primeira vez emoção apareceu no rosto. Não raiva, mas decepção. Tipo o professor vendo aluno jogar o futuro fora. A polícia invadiu em avalanche de barulho e movimento. Gritos de comando. Armas sacadas. Caos ameaçou voltar. Mas Marcos levantou as mãos devagar, se identificando e apontando os bandidos. Com precisão militar, em minutos, os 3 estavam algemados. Feridos recebendo atendimento antes de serem levados. Um detetive se aproximou de Marcos. Caderneta na mão. Antes da pergunta, Olivia Mendes avançou. Vestido rasgado, cabelo bagunçado, mas voz com toda a autoridade de sempre. Disse pro detetive que esse homem era herói. Salvou todo mundo no restaurante. E que ela ia garantir pessoalmente o reconhecimento. O detetive olhou pros 2, notando o contraste, a impossibilidade da conexão, mas anotou os dados de Marcos, prometendo contato depois dos depoimentos. Enquanto a polícia trabalhava, Olivia observava Marcos confortando a filha. Ele recusou atendimento pro ombro ferido, focando só na Sofia. A menina parou de chorar, mas não soltava a mão do pai. Pareciam tão vulneráveis, tão normais. Mas ela tinha visto ele se mover como a morte em pessoa, preciso e imparável. Um socorrista convenceu Marcos a deixar examinar o ombro, enquanto limpavam o ferimento. Olivia se aproximou hesitante.
De perto, via cicatrizes nos braços e peito. Algumas de bala, outras de faca. Cada uma contava história de sobrevivência. Perguntou direto: quem é você de verdade? A pergunta ficou no ar como desafio. Marcos olhou para cima. Sofia agarrada no braço bom dele. Ficou quieto um tempo. Depois falou baixo a verdade. 7 anos de fuzileiro naval. 3 missões no Afeganistão. 2 no Iraque. Operações que nunca vão ser desclassificadas. Saiu quando Sara adoeceu. Escolheu amor em vez de dever. Depois que ela se foi, ficou só ele e Sofia. Trabalho na oficina mal pagava aluguel. Mas era honesto. Ele consertava coisas, fazia funcionar de novo. Era o suficiente. Olivia sentiu algo mexer no peito. Esse homem largou carreira militar de elite para cuidar da esposa morrendo. Depois criou filha sozinho com salário de mecânico. Trocar glória por amor. Poder por propósito. Tudo que ela acreditava sobre sucesso, força. O que importava na vida. Parecia frágil como vidro de repente. Perguntou por que arriscou a vida por estranhos. Podia ter ficado escondido, protegido só a filha. Ninguém ia culpar. Resposta simples do Marcos. Aprendeu no serviço que todo mundo é filho de alguém, pai de alguém, amor de alguém. Quando dá pra ajudar, ajuda. É isso que separa a gente de animal. Não dinheiro nem poder, mas a escolha de ficar de pé quando os outros não conseguem. Apareceu um fotógrafo, um dos clientes que se escondeu atrás do bar. Filmou tudo no celular. As imagens iam bombar em todo o site de notícia de manhã. O mecânico humilde que derrubou 3 assaltantes armados. Davi contra Golias de roupa de marca. Mas Marcos não queria nada disso. Pegou Sofia, se preparou para sair. O jantar de aniversário estragado. Mas pelo menos estavam vivos. Olivia viu os dois indo para a porta. Aquele homem extraordinário e a filha preciosa. Prestes a sumir na anonimidade de novo. Algo desesperado subiu na garganta dela. Chamou. Espera. Quando ele virou, viu paciência nos olhos dele. Mas também cansaço. Fez o que tinha que fazer. Só queria levar a menina para casa. Ela se pegou perguntando se podia retribuir de algum jeito. Recompensa, emprego, qualquer coisa. Resposta do Marcos surpreendeu. Sofia precisava ver que coisa boa acontece com gente boa. Se Olivia quisesse ajudar, podia mostrar para a filha que gentileza importa mais que dinheiro. E foram embora. Engolidos pela noite e pela multidão de repórter lá fora. Olivia ficou no meio dos destroços do restaurante, cercada de riqueza e poder, se sentindo mais pobre que nunca. O diretor financeiro chegou, perguntando se ela estava bem, se queria ir pro hospital. Ela dispensou. O corpo estava inteiro. Era a alma que parecia rachada, aberta como ovo. Construiu um império na crença de que força é nunca precisar de ninguém, que vulnerabilidade é fraqueza, que o mundo divide em vencedor e perdedor. Mas um cara de xadrez quebrou essa filosofia com as próprias mãos. Pensou nas cicatrizes dele. Cada uma um momento que escolheu os outros em vez de si. Pensou como segurou a filha. Protetor e gentil na mesma medida. Pensou na aliança que ele ainda usava. 5 anos depois da morte da esposa. Amor que durou além da perda. Chegando no apartamento de cobertura, Olivia tomou uma decisão. A vida toda foi sobre tomar. Market share, lucro, controle. Talvez fosse hora de aprender a dar. Ligou para assistente apesar da hora. Amanhã queria background completo do Marcos Silva. Não para explorar ou expor, mas para entender o que um herói precisa quando as câmeras desligam. Na manhã seguinte veio a tempestade da mídia. Rosto do Marcos em toda a tela. História na boca de todo mundo. O mecânico que derrubou 3 assaltantes à mão limpa. O pai solo que salvou a elite paulistana. Mas o próprio Marcos sumiu. Levou Sofia para a escola. Depois se perdeu nos milhões anônimos da cidade. Olivia via a cobertura do escritório, notando como a mídia focava na violência, no drama, no taquedão espetacular. Perdiam a história de verdade. O amor de um pai. A escolha de ficar de pé quando podia se esconder. A coragem profunda de gente comum em momento extraordinário. Abriu o relatório que a assistente compilou. Marcos Silva, nascido no interior de São Paulo. Alistou aos 18. Condecorado várias vezes por bravura. Casou com Sara em cerimônia simples. Quando Sara teve câncer terminal, largou tudo para ficar com ela. Agora morava em apartamento de 2 quartos na Zona Leste, trabalhando 60 horas por semana, para manter Sofia em escola boa.
Sem poupança, sem rede de segurança. Só determinação e amor. Passou uma semana. A história saiu das manchetes, trocada por novos escândalos e tragédias frescas. Mas Olivia não esquecia. Pegava pensando nele em hora aleatória, em reunião de conselho, olhando projeção trimestral nas madrugadas. Quando o sucesso parecia quarto vazio, finalmente mandou recado pelo detetive. Convite, não intimação. Queria agradecer direito, na frente de toda a empresa, para mostrar para os funcionários o que é coragem de verdade. Resposta do Marcos educada mas clara. Não precisava de obrigado nem reconhecimento. Fez o que qualquer um devia fazer. Mas Sofia viu o convite. Leu com atenção de criança de 7 anos descobrindo o mundo. Perguntou pro papai por que não queria ir. Não eram amigos da moça bonita agora? Marcos não conseguiu explicar para a filha que os mundos eram diferentes demais. Que gente como eles não se mistura com gente como Olivia Mendes. Então quando Sofia pediu para ir só para ver, ele topou. Por ela. Sempre por ela. A sede da Mendes Tech ocupava 40 andares. No coração da Paulista. Quando Marcos e Sofia chegaram, com a roupa mais boa que tinham, ainda pareciam simples no lobby de mármore. Segurança não queria deixar entrar. Precisou da própria Olivia descer para resolver. Levou os dois pro andar executivo, onde centenas de funcionários estavam reunidos. Marcos desconfortável com a tensão, mas os olhos de Sofia brilhavam de maravilha. Apertava a mão do pai forte, sussurrando que parecia palácio. Olivia ficou na frente do império dela. E falou de coragem. Não a coragem de fechar negócio ou arriscar dinheiro, mas a coragem de agir. Quando agir pode custar tudo, apresentou Marcos não como herói, mas como lembrete. Que força não é o que você toma, mas o que você dá. Que poder de verdade vem de proteger quem não pode se proteger. Aplauso veio como trovão. Marcos aguentou com estoicismo militar, mas Sofia sorria orgulhosa do papai. Depois da apresentação, Olivia chamou os dois pro escritório dela. Tinha algo para mostrar. A vista do último andar era São Paulo inteira. Reino de vidro e aço. Mas o que chamou Sofia foi a mesinha com chocolate quente e biscoito. Biscoito de verdade. Não chique de confeitaria cara, mas biscoito de chocolate caseiro, tipo que a mamãe fazia. Enquanto Sofia explorava o escritório, admirando tudo, Olivia e Marcos conversaram. Ela contou do fundo de bolsa que ia criar no nome da Sofia. Cobertura total para qualquer escola. Para filhos de pais solos. Contou da oferta de emprego. Não caridade. Necessidade real. A empresa precisava de alguém que consertasse problema. Que visse solução simples na bagunça. Alguém que entendia que as coisas mais valiosas não se compram. Marcos ouviu sem interromper. Quando ela terminou, perguntou simples. Por quê? Por que isso importa para você? Resposta da Olivia surpreendeu os dois pela honestidade. Porque ele mostrou algo que ela perdeu. Que dinheiro é só papel. Que poder é ilusão. Que a única coisa que importa de verdade é como a gente trata o outro. Quando as máscaras caem e as armas aparecem. Passou 34 anos construindo muros. Talvez fosse hora de construir pontes. Marcos ficou quieto um tempo, olhando a filha desenhar figuras invisíveis na janela com o dedo. Depois falou algo que ficou com ela para sempre. Disse que no serviço aprendeu que tem 2 tipos de gente. Os que correm pro perigo para ajudar os outros. E os que correm para se salvar. A escolha define não só momentos, mas vidas inteiras. Ela provou que tipo era. Quando ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Na hora de ir embora, Sofia correu e abraçou Olivia pela cintura, agradecendo pelo chocolate quente e pela bolsa. Abraço inesperado, sincero. Gratidão pura de criança que aprendeu. Que bondade pode vir de lugar improvável. Olivia se abaixou, devolveu o abraço, sentindo algo rachar no peito. Um calor que trancou desde pequena. Quando decidiu que sucesso importava mais que conexão, por cima do ombro da Sofia, encontrou os olhos do Marcos. Ele sorria. Primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. Transformou o rosto marcado, mostrando o homem por baixo do guerreiro. Naquele instante, ela entendeu. Força e gentileza não são opostos. São parceiros. Cada um torna o outro possível. Os meses seguintes trouxeram mudanças que ninguém previa. Marcos aceitou o emprego. Não como favor, mas desafio. Levou a mesma precisão das operações especiais para a segurança corporativa. Olivia começou a pedir opinião dele. Não só em segurança,
mas em decisões que afetavam a vida dos funcionários. Ele tinha jeito de cortar a complicação e achar a verdade humana. Sofia floresceu na escola nova, a que a bolsa permitiu. Ainda usava roupa simples, levava lanche em pote reaproveitado, mas andava mais ereta, sorria mais forte. Aprendeu que o papai era herói, não pelo que fez no restaurante, mas pelo que fazia todo dia. Escolher amor em vez de fácil, certo em vez de lucrativo, ficar de pé quando podia sentar. Olivia começou a almoçar com eles aos sábados. Nada chique, só pizza ou lanche em lugar onde Sofia podia ser criança. Aprendeu a valorizar a beleza da simplicidade, a riqueza dos momentos que não se compram. Marcos ensinou que felicidade não é algo que se conquista, mas algo que se escolhe toda manhã, mesmo com escuridão ao redor. Quase 6 meses depois do assalto, numa noite, Olivia foi pro apartamento do Marcos, pra festinha de 8 anos da Sofia. Lugar pequeno mas limpinho, cheio de foto da Sara, da família, de momentos que importam. Ela levou presente caro. Depois se sentiu boba ao ver que Marcos fez uma caixinha de joia à mão pra filha, cada pedaço entalhado e lixado com cuidado. A menina guardava como ouro, porque tinha o amor do pai em cada ranhura. Enquanto viam Sofia brincar com amiguinhos da escola, Marcos contou da Sara, como ela fez ele prometer continuar vivendo, continuar amando, continuar mostrando para Sofia que o mundo pode ser bonito, apesar das arestas afiadas. Cumprir a promessa mesmo quando dor fazia respirar parecer afogamento. Cumprir porque amor não é só sentimento, é escolha, renovada todo dia como juramento de soldado. Olivia entendeu então o que buscava sem saber. Não sucesso, poder ou acumular mais, mas conexão, propósito além de lucro, a noção de que estamos todos nos acompanhando para casa, num mundo escuro e muitas vezes violento, e a maior coragem é oferecer luz, quando o mal consegue lidar com as próprias sombras. Na hora de ir embora, Sofia dormindo e Marcos acompanhando até o carro, Olivia virou para olhar o prédio simples. Na janela, via a caixinha de joia na cômoda da Sofia, pegando luz do poste da rua. Coisa tão simples, mas feita com tanto amor que parecia brilhar. Marcos parou ao lado dela, seguindo o olhar. Disse que Sara costumava falar, que a gente não escolhe quanto tempo tem, só o quanto brilha. O assalto, a violência, o medo, só sombras. O que importa é a luz que a gente escolhe jogar apesar delas. Olivia pensou no império, nos bilhões, na influência. Pela primeira vez viu não como conquista, mas como ferramenta. Ferramenta para jogar mais luz, para ajudar mais pais solos e filhas, que alcançam sonhos além da realidade deles. O assalto foi momento de escuridão, que revelou estrelas inesperadas. Olhando para trás, não se arrependia, porque ensinou a lição mais valiosa da vida dela. Poder de verdade não é o que se toma, controla ou domina, é o que se dá. Quem se levanta, que luz se oferece para os outros. Enquanto navegam suas próprias sombras, enquanto o carro se afastava, viu Marcos no retrovisor, de pé, vigiando até ela sumir em segurança, ainda protegendo, ainda servindo, ainda escolhendo amor em vez de fácil. Ela achava ele comum, um Zé Ninguém de xadrez que não pertencia ao mundo dela. Agora entendia que ele era extraordinário, justamente por escolher ser comum, viver simples, valorizar amor acima de ouro. As luzes da cidade borraram na janela, enquanto lágrimas inesperadas rolavam, não de tristeza, mas de gratidão, por Marcos, que mostrou que herói usa xadrez e dirige caminhonete usada, por Sofia, que ensinou que alegria não precisa de riqueza, por Sara, cuja memória vive em cada escolha do marido, de continuar sendo bom no mundo que premia o contrário, e por aquele momento no restaurante, quando violência revelou virtude, caos descobriu caráter, e a coragem de um pai solo mudou, não só uma noite, mas vidas inteiras. O assalto acabou, o medo passou, as manchetes seguiram em frente, mas a luz que Marcos Silva acendeu naquela noite continuou queimando, se espalhando de pessoa em pessoa, de escolha em escolha, um ato de coragem criando ondas de bondade, que viajariam mais longe do que qualquer um imaginava. No final, Olivia Mendes aprendeu que somos todos só gente tentando proteger o que ama, tentando ser corajoso quando tá apavorado, tentando escolher luz quando escuridão parece mais fácil, e às vezes, se tiver muita sorte, a gente encontra alguém que mostra que somos capazes de mais do que imaginávamos, alguém que ensina que riqueza de verdade não se mede em real,
Mas nos momentos em que ficamos de pé, avançamos. E escolhemos ser a luz que o outro precisa para achar o caminho.